Um dos infortúnios da pouca idade, da pouca experiência, é não saber lidar com o que acabou de ser explicado e de ser apreendido. Então, você, quando é jovem, quando você é mais novo, você ainda tem pouca idade, pouca experiência, e alguém lhe conta algo e lhe explica e fala sobre alguma coisa que você não conhecia, a tendência de nós sermos rápidos no gatilho é muito grande. De ouvir, se deslumbrar com aquilo e rapidamente querer colocar tudo aquilo que acabou de ser ouvido em prática, seja para o bem ou para o mal. Os jovens são assim. É próprio da juventude não ter paciência, não ter sabedoria, não saber lidar de maneira prudente com novas informações, com novos ensinos. Então, rapidamente a gente quer colocar em prática. E a gente quer não só colocar em prática para nós mesmos, mas a gente começa a exigir dos outros, que talvez nem saibam o que a gente acabou de saber, mas a gente quer que todo mundo saiba. Então acontece mais ou menos o seguinte: você conta a seu filho, a sua filha a respeito de um mandamento. Você explica como é que funciona o mandamento. Por exemplo, dia do Senhor. Você diz lá, ó, meu filho, existe o quarto mandamento que nos ensina que nós não devemos trabalhar no primeiro dia da semana, explica as implicações, como isso deve ser observado. E aquilo ali é novo. Então, aquilo é maravilhoso para ele. Então, teu filho fica realmente extasiado com aquela doutrina, com aquela lei. Mas ele não sabe, ele não tem a medida de como lidar com isso. Então, o que é que ele vai fazer? Ele passa na cidade e vê uma loja aberta, ele coloca o dono da loja no inferno. É assim que funciona. Eles dizem, papai, a loja está aberta. Esse homem que está aí trabalhando vai para o inferno. Ele não tem a medida exata de como isso se dá. Quer dizer, não é por um pecado, o sujeito já está no inferno. Ele passa mais adiante e vê um parquinho, crianças brincando. Ele diz, ímpios, papai, eles vão todos para o inferno, porque estão brincando num parquinho no dia do Senhor. E aí o pai vai ter que regular como deve ser compreendido aquilo ali, mostrar que de fato é pecado, que aquelas pessoas estão erradas, mas que Deus pode, pela sua misericórdia, vir a salvá-los. Se eles se arrependerem dos seus pecados, se eles voltarem atrás dos seus maus caminhos, eles podem ser salvos. Então, essa medida de como lidar com a lei de Deus, ela é própria da maturidade da fé. E a imaturidade, a juventude na fé, os neófitos não sabem lidar com estas coisas. Aprendem, mas não sabem como lidar na vida. Tenhamos cuidado, irmãos, para não sermos como crianças na fé, como meninos que só podem receber leite materno e não podem ouvir sobre assuntos sólidos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 14, ele fala que existem uns que são fracos na fé. Eles não têm força na fé. Então, cuidado para não escandalizá-los, porque eles só podem beber leitinho, só leite materno. Qualquer coisa um pouco mais substancial, eles já se perdem. Devemos ter cuidado com isso, irmãos, porque na matéria da pregação, por exemplo, nós somos exortados a respeito de todo o conselho de Deus numa igreja fiel. E todo o conselho de Deus, muitas vezes, em alguns pontos, nos ferem muito. Em outros pontos, não nos ferem, mas nós estamos aprendendo uma coisa nova e rapidamente saímos daqui metralhando quem não faz exatamente como ouvimos na pregação. De uma hora para outra, nós saímos daqui com a percepção de que praticamente nenhuma igreja mais existe a não ser aquela que eu coloquei na minha cabeça e só esta funciona. Todas as outras levam as pessoas para o inferno. Devemos ter cuidado com esse tipo de percepção. Isso diz respeito, muitas vezes, à imaturidade na fé. Eu ouvi um conceito, eu não sei aplicar direito. E eu não só aplico para mim de maneira equivocada, mas eu julgo todos os demais com a mesma régua. Tenhamos cuidado com esta imaturidade. É da natureza do homem maduro, do homem experimentado na fé,
ter paciência com os irmãos. Veja, não é ser tolerante com o pecado, não é dizer tudo bem para o pecado, mas é falar a verdade em amor, esperar o tempo que aquela pessoa precisa para se consertar. Quando nós falamos, por exemplo, com questões a respeito do culto, existem irmãos que passam a vida inteira num sistema de culto equivocado. E é um impacto chegar numa igreja reformada e ver como as coisas são, e são do jeito que são. Então, nós não vamos mudar o culto para ser agradável a estas pessoas, porque isso não seria tolerância, isso seria lidar, né? Seria trabalhar com algo que não é meu, ou seja, eu vou negociar com o que não é meu. Isso é de Deus. Não, Deus não me permite mudar a liturgia porque é dele. Então, isto vai ser resguardado, mas eu vou ser tolerante ao ponto de ter paciência, de explicar várias vezes, quantas vezes for necessário, para que o meu irmão entenda porque as coisas são como são, porque se cantam os salmos, porque a liturgia é dessa forma, porque a pregação é sequenciada, e ter paciência com os irmãos. Paciência uns com os outros. Paciência com a debilidade uns dos outros. Irmãos, se não for assim, nós não vamos suportar. Se não for assim, haverá um peso sobre os nossos ombros, um peso farisaico sobre os nossos ombros, que nós não vamos aguentar. Não podemos ser tolerantes com o pecado. O pecado precisa ser tratado, mas precisamos ser pacientes com o pecador arrependido que deseja mudar. Para isso, nós vamos pedir ao Senhor que nos perdoe todas as vezes que fomos imaturos na fé, que julgamos de maneira indevida, que não tivemos paciência com aqueles que precisam e demonstram interesse em aprender da fé. Não só por esse, mas por muitos outros pecados, curvemos a nossa cabeça e vamos até a presença do Senhor em oração.